fazer lá se tem pessoas. Parabéns, criança, aí pelo bem. Aprendi mais um passo que eu não sabia. Tem que estar se reciclando, né? Que essas crianças de hoje em dia assim, estão super atualizadas. É o rebolete, eu não sabia nem o nome do passo, não sei o que eu fiz.